Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dona Cruz. Eu sou o Felipe, sócio e cofundador do escritório. Estou aqui com minha digníssima sócia, Dona Thaís Cruz. E hoje é o dia de a gente gravar aquele vídeo do mês, que é o nosso quadro aqui no canal, do Papo com o Empreendedor. E hoje temos uma convidada muito especial, que vai contar um pouco da história de vida dela, que é muito inspiradora, inclusive, e mostra pra gente que a gente pode chegar em qualquer lugar, basta a gente ter força de vontade. Então assista o nosso vídeo e acompanhe até o final. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A nossa convidada de hoje é a Jaqueline Abreu. Ela é proprietária da agência de turismo, intercâmbio e CJK. Ela também é proprietária da agência Mango Intercâmbios. Ela é formada em administração de empresas pela Universidade Unip e também é apaixonada por viagens. Sim. Dona Jaqueline, seja muito bem-vinda à Cruz. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Tem que formalizar. Sim, eu amo viagens, amo intercâmbio. Eu acredito que educação muda vidas, muda as pessoas e por que não, né? Estudar no exterior. Então, juntei o útil com o agradável, algo que eu acredito, educação, mas, né, viagens, estudar fora, contar um pouco sobre a minha trajetória. Eu estudei, né, sou administradora, me formei em 2010. Depois de 2 anos, em 2012, tive a primeira oportunidade de estudar no exterior, que foi na Irlanda. Morei 1 ano lá para aprimorar o inglês. Voltei para o Brasil, fiquei mais em torno de 3 anos. Aí resolvi voltar para o exterior para estudar mestrado. Hoje eu sou mestre pela Universidade do Minho, em Portugal. E lá eu tive a grande ideia de abrir a ICJK Intercâmbios. No meu caso, eu abri a ICJK também, porque quando eu cheguei no país, comecei a estudar, cheguei em 2016. E o mercado de trabalho, eu morava numa cidade de médio porte em Portugal, chamado Braga. Eu estava muito feliz. Fica perto de Lisboa? Não, fica mais próximo do Porto. A cidade mais próxima de carro é mais ou menos uns 30 minutos, 30, 40 minutos de Braga para o Porto, que é a região norte de Portugal. Quando eu cheguei no país, comecei aquela rotina, né? Estudar, estava muito feliz, porque querendo ou não, a UMI é uma faculdade conceituada, está entre as 1000 melhores do mundo, mas só que eu comecei a procurar trabalho e não consegui. Então eu fui empreender como muitos brasileiros, por uma necessidade. Mas calma aí, tu já saiu, tu pulou uma etapa muito importante. Qual? Foi a tomada de decisão que te levou pra lá. Você tava aqui, Eu não estava feliz no Brasil, aí já estava o Brasil, 2014, não sei se vocês lembram, a economia já estava uma porcaria, já estava começando a ter uma grande massa de demissões, né, nessa época mais ou menos de 2014 para 2015, que a economia só estava ladeira abaixo. Aí foi na hora que eu falei assim, quer saber? Tá na hora de eu voltar para a Europa. Então eu falei assim, eu vou para lá, vou estudar. Também eu estava repensando um pouco mais na minha vida profissional, porque eu não estava muito feliz. Eu trabalhava numa empresa de grande porte, na companhia Hering, eu gostava muito da empresa. Mas... Hering, uma da boleta. mas antes disso, a Jaqueline é uma pessoa que saiu do zero, né? A gente é da mesma família, então a gente nunca passou fome, mas também nunca teve dinheiro sobrando. E a gente precisa te perguntar como foi sair do zero, o que você pensava, qual que era o seu objetivo e por que você tomou essa decisão de seguir esse rumo na vida? Eu sempre, assim, o que fez eu estudar administração, porque eu sempre gostei, sempre tive esse encanto por empreendedorismo, por negócios. Me lembro eu pequeno, algumas vezes eu pegava o jornal e você já ficava me inspirou? Uma pessoa? Eu acho que algumas vezes o meio que eu andava, talvez, não sei falar, tinha alguma pessoa que me inspirava em si, eu creio que não. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre... Exemplo, eu lembro algumas vezes eu pegava o jornal e falava, tinha o Estadão, tinha uma parte de negócios. Então nela falava, exemplo, franquia.
quanto custava para abrir uma escola de computação, que na nossa época tinha muito, né, escola de computação. Escola de inglês eu via, eu falava assim, nossa, que interessante, custa esse valor para abrir uma escola, custa esse valor para abrir uma escola de inglês, exemplo. Então eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre tive, eu me lembro algumas vezes quando pequena, uma vez a minha mãe foi na 25, comprou alguns estojos, eu fui vendia na escola. Era pequeno fazer ela passar raiva, né? Mas também. Ela ia sair, eu falei, quero ir junto. Aí era, a Thaís conhece lá no centro, era mais ou menos ali do Paraíso até a Santa Cruz. Aí ela andava rapidão, mano, aí de raiva. Mas Te deixava pra trás. Não, mas eu tenho esse péssimo hábito. Até hoje. De andar rápido? Andar rápido, deixa as Mas pessoas eu- pra Aí trás. ele anda muito rápido. Quando eu vou ver, eu tô aprendi, correndo lá. aprendi, tá vendo? Aprendi. Eu tenho Foi daí, esse né? hábito. Com todo mundo eu faço isso. Algumas vezes até eu viajando assim com minhas amigas, elas olham e falam assim, olha o tamanho da tua perna, olha o tamanho da minha. Mas vai devagar. Parece que eu estava falando. Mas eu sempre tive essa curiosidade, né? Então acho que isso também acabou me levando. Na época da faculdade, eu cheguei a vender, uma época fiz parceria com uma colega de trabalho de vender roupa, mas a área da moda nunca foi muito Você não sentia tanto tesão assim? Não. Eu sempre soube que era focado nessa área de turismo, mas eu confesso que eu sempre tive um pouco receio, porque o turismo, ele é vamos dizer, como eu posso explicar? Ele é um pouco cíclico, né? Porque tem períodos quando a economia tá boa, você consegue manter o negócio lá em cima, quando não tá, é um dos primeiros itens que as pessoas acabam cortando, Sim. né? Ainda mais na pandemia, né? Deu esse baque assim. que- Então, no meu caso, com a pandemia, o meu negócio cresceu. Porque a situação começou a ficar crítica aqui no Brasil, muitos que desejaram ir tentar uma vida diferente, uma nova oportunidade fora. O que a sua empresa faz, de fato? Para o pessoal entender. Sim, hoje eu tenho, né, são 2 segmentos diferentes. Tem a ICJK, o foco é ensino superior, então nós auxiliamos as pessoas, até famílias, muitos que desejam estudar no exterior. Então, a gente faz uma consultoria, hoje completa, para a pessoa ela buscar uma instituição, como fazer a inscrição, matricular, se regularizar, né, a questão do visto, essa parte jurídica. A Tem gente algumas tá, regras do país. Né? sim, a gente dá todo esse apoio para a pessoa chegar no país de forma segura, tanto ela ou com a família, porque muitos vão com família, né, isso é casados, esposo, esposa, filhos, então tem esse segmento. Tem o outro, que é a Mano Intercâmbios, que o foco é vender pacotes de curso de inglês, espanhol. Então, para pessoas que algumas vezes querem aprimorar, que é exemplo, morar na Irlanda, ficar 8 meses no país. Então, nós vendemos o pacote para a pessoa ir para a Irlanda, para ela estudar o inglês, tudo, aprimorar. Então, a gente tem esses 2 segmentos, ensino superior e a parte de idiomas. Entendi. Então, se eu, Thaís, quero resolver ir para a Irlanda, então eu procuro você e peço tipo, uma orientação de como eu vou estudar lá, quais são Claro, a gente passa orientação, o orçamento referente aos valores do curso, né, as exigências do governo, porque querendo ou não, cada país ele tem sua legislação, a gente tem que seguir, né? Exemplo, Portugal, para você ir para lá, você precisa de um visto. Irlanda não, você entra como turista e se regulariza lá. Então a gente dá a diretriz, as orientações, como funciona cada país. E claro, o nosso trabalho em ensino superior hoje é Portugal, Espanha, estamos iniciando com a Alemanha. Idiomas, tem Irlanda, Malta, Reino Unido. Mas eu ia perguntar, todos os países vocês atendem? Sim. A pessoa quis, você... Sim, assim, todos os países focados na Europa, né? Continente europeu. Exemplo, Estados Unidos, Canadá, ainda nós não trabalhamos. É Europa o foco. Algum motivo específico? Por eu ter morado lá, acaba facilitando. Também, para quem deseja qualidade de vida, hoje, para quem deseja qualidade de vida, Europa é o melhor local. A gente estava até falando antes nos bastidores aqui, tem país que você vai para você ganhar dinheiro, Sim. tem país que é mais qualidade de vida, e aí a Europa ela acaba sendo mais para isso. Mais qualidade de vida. Claro, tem sempre exceção à regra. Tem algumas profissões que ganham-se bem na Europa. Mas hoje a grande maioria vai para a questão de qualidade de vida, não vai para ficar rico.
Para quem quer ganhar dinheiro mesmo nos Estados Unidos e Canadá, tá, gente? Fica a dica. Claro, tem exceções. Algumas vezes você pode migrar, por exemplo, para a Alemanha, conseguir fazer uma boa poupança lá, ou até para Portugal, dependendo da área de atuação, você consegue. Mas hoje, dinheiro acaba sendo América do Norte. Você fala alemão também? Curiosidade, né? Não. É uma língua muito, acho que... Não, eu tentei, mas não. Você falou em alemão, eu já começo a imaginar uma coisa meio Jorrisch, Manhosch, É que a Alemanha acaba sendo atraente porque a Alemanha ela tem uma grande influência econômica, maior econômica dentro da Europa é a Alemanha. França, política. Então, algumas pessoas acabam se atraindo por esses países por esse motivo. Né? Vai para a Alemanha por questão mais financeira. França por essa questão mais política, porque França também é um outro país que é uma mãe. Tem muitos benefícios para quem mora lá, para quem é cidadão também. Eu vi que muitas pessoas estão até se arriscando a sair do país de maneira ilegal e que se jogar mesmo para ir para os Estados Unidos. Você costuma ver muito essas pessoas por lá? Nossa, muito. Jesus. E, infelizmente, muitos brasileiros estão se aventurando, não só nos Estados Unidos, como outros países, na Europa também, porque na Europa não precisa de visto para entrar como turista. Né? A gente não precisa, então muitos vão para lá, se aventuram, e até recentemente o nosso consulado, o consulado brasileiro, fez um comunicado oficial falando sobre isso, que muitos estão indo e não estão tendo condições de voltar. Isso é muito triste. E até a consultoria está para isso, para passar uma orientação. Não, se você não tem condições agora, se planeja, né? Essa questão tanto financeira quanto psicológica. Porque quando a gente muda de país, algumas vezes as pessoas acham, por exemplo, Portugal por ser o mesmo idioma, eu falo mesmo porque o sotaque é totalmente diferente, a cultura é diferente. Muda muito e ainda parece muito. Fala que português é um pouco sem paciência, meio bravo, é verdade? Sim. Tolerância zero. Não, eles são muito diretos, tanto eles quanto os espanhóis. É que nós temos mais jeitinho para falar as coisas, somos mais delicados. Então, com isso, a gente, quando conversa, exemplo, você entra numa loja, tem água? Não. E nós somos. É isso, ponto e acabou. Não vai ter aquela proatividade, porque nós somos proativos. Olha, tem água? Não. Olha, eu não tenho água, mas eu tenho um guaraná, eu tenho uma coca, eu tenho um café. Desculpe por não ter água, né? Não tem, me desculpa. Sim, não. E morreu, pá. Chamar uma pessoa dessa pra fazer um papo assim. Como você foi pra lá? Eu fui, peguei o avião e fui. Então, eles são muito diretos nesse aspecto e não tem essa proatividade que a gente tem. E até muitos brasileiros que vão para lá e hoje trabalham no atendimento, hoje, dependendo da empresa em Portugal, exemplo, tem uma empresa de grande porte na área de telefonia chamada Vodafone. Ela domina a Europa. Ela hoje prefere contratar mais brasileiros, porque nós somos simpáticos, a gente sabe como conversar, a gente sabe como abordar. E querendo ou não, desde pequeno a gente aprende isso, porque hoje a grande maioria, quando começa um trabalho aqui no Brasil, que nem eu comecei com atendimento ao cliente, você também começou com atendimento ao cliente, sim, né? Sim. Então ali, principalmente eu ainda era por telefone, mas quando você está ali cara a cara com o cliente, nossa, você depois aprende. Eu falando com o Thiago. Você me comentou. Por isso que eu falei assim, porque sim, eu sei, né, como você trabalhou ainda, você era cara a cara. Cara a cara, tendo que demonstrar, porque, pra quem não sabe, eu trabalhei no McDonald's. Então, a rede, apesar de ser uma rede americana, ela meio que entra no país e coloca a cultura do país, né? Então ele te cobra pra essa atenciosidade. Ele faz você, o McDonald's ele pede para que você venda o produto dele, né? Apesar de a pessoa ela tá ali na fila, ela já vai comprar. Mas necessariamente você já foi no atendimento e o cara te ofereceu algum produto. Então, você precisa oferecer. E aí para você oferecer o produto e você oferecer que a pessoa dê a gorjetinha dela lá pra caixinha das crianças, você precisa ser carismático. Porque aí a pessoa vem e ela pede um Big Mac. E aí era o dia de ter que trabalhar uma casquinha. Então eu tinha que vender uma casquinha, eu tinha que oferecer uma casquinha para todo mundo. Então todo mundo que ia lá, independente do que comprasse ou não, eu tinha que oferecer uma casquinha. Só que isso pra você é repetitivo, né? Toda hora você tá ali. Então você tem que achar uma maneira meio
natural de fazer, aquele jeitinho. Pega aquela deixa da pessoa. E ainda, depois de vender essa casquinha, você ainda tinha que pegar o troco dessa pessoa e perguntar se ela não queria doar para as crianças com câncer. Então imagina, você estava lá vender, a pessoa queria comprar, beleza, aí você tinha que vender. Aí como que você queria essa cara de pau mesmo, né? De você vender. Sim, mas isso daí, com tudo isso, a gente ajuda a vender aqui, vocês. Mesmo sendo um segmento totalmente diferente, mas pelo menos ali a base você já tem uma noção, já tem uma ideia. Agora que você passou um ano na Irlanda, eu imagino Sim. que quando você foi, que a gente não tem nenhum parente lá. Se a gente tem, eu não conheço, você desculpa, mas... Não, a gente não tem, a gente é todo mundo bem em Brasil mesmo. Mas, pô, quero ir pra Irlanda. Aí, Do nada. conheço um pessoal que foi, mas como que foi essa pesquisa de procurar entender como funcionava? Você passou muito perrengue para chegar lá e ver como funcionava e depois desenrolar tudo? Como foi isso? Hoje, graças cada vez mais, né, a internet nos ajuda, nos auxilia. Como eu parei para a Irlanda, né, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio. Então, na época da faculdade, algumas vezes eu olhava tudo, mas nunca fui muito a fundo. E aí, quando eu terminei a faculdade, na época a gente trabalhou na CIC, né? Trabalhava na CIC, Casa em Construção, para quem não conhece. Patrocina nós também. Trabalhava na CIC e eu não estava muito feliz também, não estava muito feliz na CIC. Eu falei assim, quer saber, eu acho que está na hora de eu colocar o meu plano na prática. Aí eu lembro que naquele ano eu cheguei a pesquisar. Isso foi em 2010, mais ou menos? Em 2011, porque em 2010 eu terminei a faculdade, mas eu também estava zerada porque eu tinha comprado apartamento. Aí em 2011 eu comecei a dar uma pesquisada, mais ou menos. O meu grande sonho sempre foi Inglaterra, só que é Libras, e para quem não sabe, Libras é caro. E, né, como eu não... É aproximadamente vezes 7 o real, né? Algo assim. Hoje mais ou menos vezes 7. Naquela época seria mais ou menos na faixa de uns 4 e poucos reais que tava. Porque eu lembro quando eu fui ver naquela época o euro tava na faixa de 3 e pouco, e a Libras estava 4 e poucos reais que estava. Então com isso eu falei bem assim, tá um pouco caro, fui pesquisando os outros países e encontrei a Irlanda. Aí eu vi pelo custo-benefício, na época, porque como exigia, né? Você comprava um curso de 6 meses, poderia ficar um ano no país, trabalhando também, e tinha que levar, até hoje, não mudou, o valor é de 3 mil euros. Você tinha que levar esses 3 mil euros, que era o valor para comprovar. Isso líquido, né? Você teria, não é de patrimônio, você teria que ter 3 mil euros na conta mesmo. Na conta, líquido. Aí eu pensei, falei assim, Irlanda, pesquisei tudo, meio que desencanei, porque naquele ano até consegui uma promoção dentro do trabalho. Aí eu falei assim, não, vou sossegar um pouquinho. Aí no ano seguinte, bateu de novo a vontade. Aí eu já tinha, era mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, da compra do apartamento, eu já tinha conseguido já levantar uma grana. Porque eu comprei o apartamento, mas eu não fui morar, eu aluguei ele. Então o valor do aluguel eu pagava a prestação, sobrava um pouquinho, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre economizei muito. Aprendeu de família ou não? Da vida mesmo. Eu acho que minha mãe, por um lado, até me incentivava, porque, assim, eu sou de família, que nem o Felipe falou, a gente de família humilde, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era mestre de obra, então eu morei até meus 16 anos na casa dos patrões da minha mãe. E eles, né, eu chamo eles de vó e vô, porque eles me criaram também. Eles me daram, quando eu tinha uns 8 anos de idade, 7 para 8 anos, eles começaram a me dar uma mesada. Eu não me esqueço, era 10 reais por semana. Então, no mês eu conseguia 40 reais. E uma criança, nem sempre eu gastava, algumas vezes eu gastava assim, vou pro cinema, exemplo, a gente ia muito no cinema, né? Vou pro cinema. Tinha um mês que eu não gastava. Aí eu tinha um cofrinho que me deram, eu colocava no cofrinho. Um belo dia minha mãe falou assim, vou abrir uma poupança pra você. Eu, tá bom. O que é poupança? Ela abriu a poupança, depositou dinheiro. E aí com isso eu fui entendendo um pouco ali como era essa dinâmica, né? Descobriu que era juros? Nossa, tem juros? Não, eu sabia aquela coisa, né? Colocava o dinheiro da poupança e rendia.
Aí chegava o extrato em casa, eu falava assim, tá, sei lá, tenho R$100, rendeu, eu não me lembro quanto era a poupança na época, tipo, R$102, né? Isso Uma é- criança, uau! Isso Sem fazer nada. traz um grande aprendizado, né? Porque de certa forma o dinheiro estava parado no cofrinho, estava perdendo valor com o tempo. Sim. Aí na época também era poupança, não tinha. Poderia até ter CDB na época, não sei, mas assim, conhecimento ali zero, né? As coisas pareciam tão distantes, né? Antigamente. Também, Como na porque internet. e também os objetivos iam mudando, né? Porque abria a poupança, eu falei bem assim, no começo não tinha nada de objetivo, depois eu ficava pensando, eu vou comprar um computador. O computador era caro pra caramba, era muito caro. Aí, tá, o dinheiro tava lá, era pro computador. Aí depois eu acabei ganhando um computador velho. Eu falei assim, ufa, já ganhei um computador usado. Eu ganhei, falei assim, o dinheiro já não vai pro computador. Eu falei assim, com 18 anos eu vou comprar um carro. Ia mudando, o dinheirinho ficava lá, mas ia mudando. Aí depois dos 18 anos... Primeira regra do dinheiro, nunca gaste o seu, tá? Não, eu sempre... É que também teve coisas ali que eu fui correndo atrás. Aí quando eu entrei na faculdade, no começo minha mãe me ajudou a pagar a faculdade, depois eu paguei no meu próprio bolso. Aí no começo meu salário inteiro pra faculdade, praticamente não sobrava nada. Aí depois quando eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, que também eu era bolsista, era 50%. Aí consegui ganhar um pouquinho melhor. Aí um pouquinho que sobrava eu sempre deixava na conta. Aí depois eu consegui uma bolsa integral. O valor que eu pagava a faculdade era um valor que eu guardava. Seria basicamente um boleto do seu eu do futuro, algo assim, né? Sim, eu sempre fiz isso, né? Até hoje, com as leituras, sempre o que a gente aprende, o que? Você tem que guardar hoje 30% do que você ganha, né? E eu sempre apliquei isso sem ter esse conhecimento. Claro, depois você vai aprimorando, né? Na época da faculdade, Primo Rico, Primo Pobre. Esses livros ali, aos poucos, você vai... também tem aquele do Ser Base, né? Como Casal Inteligente Enriquece Juntos. Que na época eram as leituras ali que você tinha acesso, que era o que estava começando um pouco nessa questão hoje da questão financeira, né? Você comentou do livro do Pai Rico e Pai Pobre, me ajudou muito a entender essa parte. Porque nesse livro mostra basicamente o que é ativo e o que é passivo. Então a gente pensa que o carro é um ativo, mas não é, porque o carro ele tira dinheiro do nosso bolso. Exceto se você for Uber, né? Aí você faz dinheiro com o carro, mas fora isso, tem seguro, você gasta com combustível. Então todo mês o carro tira um pouco. Então procure comprar ativos, algo que coloque dinheiro no seu bolso mês a mês. Então tenha um aluguel que alguém te pague todo mês, aplique seu dinheiro, compre ações, isso que traz a prosperidade, né? Sim. Aí aos poucos, nessa época eu lembro que eu fui aprendendo, mas através, eu já tinha, né, sempre tive essa noção, nunca gastei mais do que eu ganhava, era muito raro. Ou, claro, eu sempre tive os meus não sei se a palavra certa, pequenos luxos, mas, por exemplo, eu gosto de viajar, isso é algo que eu sempre está no meu orçamento. Eu gosto de sair, almoçar fora, ir para restaurante legal, então tem coisas que ali eu não abro mão. Mas é planejando, né? Não precisa abrir mão. Sim. Se você planeja, dá para você fazer. você amarra isso com uma meta, alguma coisa? Eu já vi alguns bilionários falando na internet que, por exemplo, eu tenho meu negócio e quando eu chegar a X de faturamento eu vou viajar para tal lugar. Você tinha alguma meta assim? Juntar tanto e quando eu juntar tanto eu vou fazer isso? Se não, não, geralmente... Ou vontade de ser planejado, botar isso falou e... Não, eu sempre me planejo, assim, eu já estou pensando no ano que vem, para onde eu quero ir. Aí agora eu vou pegar, já estou vendo o valor, já tenho uma noção, já... Porque também como a gente... tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Como nós somos empreendedores, vocês sabem que o faturamento não é igual uma pessoa CLT, que sabe ali que todo mês vai cair aquele valor X. Assim, CLT todo mês é aquela coisa, que algumas vezes tem uma surpresa ali no meio do caminho, ser mandado embora, o dinheiro desaparece, Seu né? chefe não tem mais o dinheiro para pagar, simplesmente, Também, algumas vezes tem atraso. Loucura, hein? Né? Pois é. Mas o faturamento muda muito, ainda principalmente na minha área, que ele acaba sendo sazonal. Com a Mango não, mas com a ICJK ela é totalmente sazonal. Por quê? Os processos seletivos na Europa são anuais.
Então elas começam em janeiro, vão até meados de junho, julho, e as aulas começam em setembro. O ano letivo deles é diferente do nosso. Então, e é anual, não é semestral, porque nós somos em fevereiro e em agosto, né? Lá não, as aulas começam em setembro. E não é igual ao Brasil que nas faculdades tem 2 semestres e você começa então no segundo. Não, são pouquíssimas faculdades que têm opção de entrar no segundo semestre. Então, com isso, até por esse motivo que depois eu fiquei com a Mango, porque querendo ou não, para ter né, uma outra empresa ali rodando, me dando dinheiro. Porque eu sei que a CJK ela é sazonal, ela tem ali um período X que eu tenho faturamento com ela. E claro, aquele período X, graças a Deus, está indo bem, mas assim, tem dias que eu trabalho 12, 14 horas por dia e eu tenho que atender essa demanda porque eu sei que lá na frente eu não vou ter. Como você descobriu esse déficit? Porque você abriu a SJK, aí você viu que começou a vender, ok. E aí você viu que era sazonal. Então você sofreu um período. Eu já imaginava pelo processo seletivo, porque como as aulas começam em setembro, então quando dá esse período, já cai, já vai diminuindo. Claro, dentro da empresa, a gente tem outros segmentos ali que auxilia. O foco da CJK hoje é totalmente estudos, mas tem outras pessoas que desejam ir para exemplo, para Portugal ou para a Espanha e com outro tipo de visto, exemplo, visto de empreendedor, visto de aposentado. Então, quando vem esses outros também, nós atendemos, a gente tem uma equipe jurídica que auxilia todo esse passo a passo. Então, tem esses outros. O foco principal é educação. Entendi. Mas aí eu já sabia que ia ter esse déficit. Aí que eu tenho que fazer também a administração do meu dinheiro, porque eu tenho que ter ali um fundo de emergência, que eu sei que durante aquele X o meu faturamento vai diminuir. Aí vem a importância da faculdade de administração, né? Saber administrar e manter os custos baixos, justamente porque é sazonal. Sim. Então eu acho que é uma faculdade que vale a pena fazer. Hoje em dia as pessoas elas ficam muito intrigadas, né? Do que estudar, se vale, se não vale a pena. Assim, uma pessoa que algumas vezes não tem noção, porque ali a gente conhece todas as áreas. O que realmente a gente usa hoje na nossa empresa. Então, a gente usa o marketing, o financeiro, a gente usa a captação de cliente, demonstra bastante lá, como você vê, como você faz estudo de mercado. Demonstra bastante, pensando bem. Essa foi minha primeira faculdade também. Acho que valeu bastante a pena. Você fez primeiro ADM, depois contabilidade. Terminei alguns anos, né? Sim. Por conta de ADM, que inclusive tem as mesmas matérias. Terminei 2 anos de contabilidade. E aí fiz contabilidade depois. Foi tranquilo, só 2 anos. Né? Só 2 anos. Tá bom, né? Não Para. de estudo, não. Não, dá pra encarar? Dá. Não, porque dependendo algumas vezes da faculdade você quer fazer se pensar, né? Estudar tudo de novo, uns 4, 5 anos. Algumas vezes me dá vontade de encarar outro curso, mas tem horas eu falo assim, ai, nossa, que Tem uma ideia de fazer o direito, né? Tanto eu quanto você vontade de fazer, mas mais 5 anos. Se eu fosse fazer, eu não quebraria nenhuma matéria. Mas agora mas vocês não conseguiriam eliminar matéria? Eu acho que sim, fazer mas ADM. não gostaria. ADM não, perdão, direito. Se eu fosse fazer, eu não eliminaria não. Hoje, com a CJK, eu tô tendo essa necessidade até de fazer direito também. Eu não me vejo atuando, assim. Vocês são de lá? Os dois. Porque tem um acordo, né, entre Brasil e Portugal, então os advogados aqui podem exercer lá. Claro, tem que se inscrever na ordem dos advogados de lá. Pagar a taxinha, né? Sim, você já entendeu. É claro. O de lá pode vir? Também, devido a esse acordo. Tem alguns, isso acaba sendo outro ponto interessante para muitos, porque tem um acordo com a OAB, lá se chama OA, né? Aqui é a Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Ordem dos Advogados de Portugal. O CREA, para quem é engenheiro, tem um CREA ativo aqui, pode exercer a profissão lá. Que legal. Arquiteto agora não pode mais, né? Mas antes, até o ano retrasado, o arquiteto também podia exercer lá, que tinha um acordo entre o CAL e a Ordem dos Arquitetos de lá. Quem é biomédico também consegue exercer lá, então tem muita essa facilidade. Contador, pode? A gente já pode. Boa pergunta. Eu tenho que, para ser contador lá, eu sei que precisa fazer a equivalência do diploma do ensino superior. Mas aí, no caso, para quem está inscrito
Isso, tem que validar. Pensou em abrir uma filial lá, em Portugal? Olha, não seria um negócio muito bom pra vocês não, viu? Porque como tem gente precisa de abrir empresa lá. Você estava comentando, né, nos bastidores, que de certo modo é até fácil abrir empresa lá. Sim, pra quem quiser abrir empresa pode me procurar, tá, gente? Vendendo meu peixe, mas hoje tem um visto para quem deseja empreender no país. Claro, ela precisa comprovar meio de subsistência, né, vamos dizer assim, financeiro, precisa apresentar um plano de negócios, ela precisa também de um contador. Apresenta na Embaixada Brasileira. Isso, no consulado português. Ah, tá. Que fica até aqui ali no Jardim Europa, que fica o consulado. Mas hoje a gente faz tudo por correspondência. Depois do Covid não é mais necessário ir pessoalmente ao consulado, que nem antes. Mas é possível. Ele precisa de um contador lá, que é necessário também. Precisa ser lá, contador de lá. Contador de lá. É porque o contador ele é o intermediador, né? É o que demonstra para você as suas obrigações fiscais. Que por muitas, até aqui no Brasil mesmo, as pessoas geralmente não sabem. Então, quem é o intermediador? Nós vamos falar para ela, né? Então, por isso precisa ser de lá o contador. Tem uma Receita Federal lá? Tem. A Receita lá se chama Secretaria das Finanças. Eles fiscalizam. Lá fiscaliza, que é um nível raro de exemplo. Se você. Também, claro, o país é pequeno, um país de 10 mil pessoas. Então, o tamanho de Portugal é o tamanho de Pernambuco. E quando eu falo que fiscaliza nível hard, exemplo, um caso que aconteceu com uma amiga. Ela abriu, lá eles chamam de atividade, como fosse trabalhar como autônomo. Depois, o primeiro ano nós somos isentos de impostos. Depois de um ano a gente tem que pagar a Previdência Social e tem que pagar as finanças, que é como se fosse a nossa receita. A Previdência é parecida com o Brasil. Isso, o INSS, como fosse o nosso INSS. Você tem que pagar esses dois órgãos. E você paga por trimestre. Essa minha amiga não pagou. Depois de alguns... Mas isso do jeito que você está falando, então é uma obrigação. É uma obrigação, você tem que pagar. Se você não pagar, eles bloqueiam sua conta bancária. Aí lá na época. Dá um jeitinho. Na época. Brasileira, né? Dá um jeitinho. Não, ela não pagou, ela sabia, ela não pagou. Então, desculpa, você falou que tem INSS e outro. E as finanças, que é como fosse nossa receita. É que você paga um imposto sobre o que você ganha, ou algo fixo? Depende algumas vezes do que você abre. Tem algumas vezes é fixo, algumas vezes é... Depende do tipo de empresa. Depende do tipo de empresa. Até. Geralmente, todo trimestre tem que pagar. E no caso dela, ela não pagou, eles se notificaram, ela é brasileira, ela provavelmente pensou isso, aí depois eu dou um jeito. E ela estava trabalhando na época. Como ela não tinha nada na poupança, não conseguiram bloquear a poupança dela, bloquearam o salário dela. Aí o governo mandou uma notificação para a empresa pegou e explicou, olha, sinto muito, vou ter que sim, X valor, vou descontar para pagar o governo, que o governo me notificou. Ah, eles já fazem um desconto compulsório, já? Já. Caraca. Direto na conta, assim, no salário da pessoa. As finanças, como fosse a nossa receita, vai lá, bate na porta e fala assim, olha, teu funcionário está devendo X, então, ó, essa porcentagem você não paga. Só para vocês entenderem como funciona o negócio lá, de tão rígido que é, comparado com a nossa realidade daqui. Loucura, porque se é assim com funcionário, imagina para as empresas em si. Porque tem um faturamento e se não pagar imposto sobre o faturamento. Imagina como que deve pegar isso, né? Ah, com certeza, daí eles bloqueiam facilmente. Se eles fazem isso com uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, então é assim, ó. As cifras maiores, né? As maiores cifras. O governo também, assim, ajuda. Se é uma empresa que está precisando, na época do Covid, eles auxiliaram muito, eles emprestaram dinheiro, assim, dinheiro de pai para filho, sabe? Os juros, praticamente sem juros, praticamente. Para as empresas, para não dar quebradeira, para não falir o país. Fora também todo mundo recebeu auxílio. Na época eu estava trabalhando, e eu fiquei em torno de 45 dias em casa e todos os meses eu recebia o meu salário. Claro, não recebi vale-refeição porque não estava trabalhando, não recebi vale-transporte, lá não paga-se. Lá só vale refeição. E recebi todo o dinheiro.
assim, não tem do que reclamar. Né? A Europa em si, no geral, acaba sendo uma mãe. A maioria dos países são assim, alguns com alguns benefícios a mais, outros a menos, mas todos têm isso. É que a Europa também, na maioria dos países, tem uma mentalidade, a Europa é capitalista, só que o ambiente ali é mais socialista. Totalmente. Portugal tem um ambiente muito socialista. A grande maioria ganha o mínimo, sabe? Não são tão consumistas igual nós. Um pouco diferente. Sim, sim. E também muito brasileiro, quando chega lá, a gente, como tá no nosso sangue, né? Porque isso até é estatístico, né? De cada 10 brasileiros, 9 empreende. Então, o pessoal já chega lá, já bate assim o olho, vou entender isso, vou entender aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Claro, antes de empreender, você sempre tem que fazer um estudo de mercado. Sim. Porque tem coisas que, é aquilo que você estava falando do McDonald's. O McDonald's, quando entra naquele mercado, ele faz um estudo e tenta ali absorver a cultura daquele local. Que é algo que eu indico, que muitos vão para lá com uma ideia que aqui bomba, Mas lá é diferente. mas lá é diferente, não vai bombar. Por exemplo, eu tenho um cliente, um casal que me contrataram, que vão para lá estudar. Vão para essa parte de gestão, porque eles são empreendedores aqui no Brasil. E eles trabalham na parte de estética. Estética em Portugal é uma boa área, mas eles são mais voltados, não sei se vocês conhecem o visagismo. Não sei o que é. O visagismo, ele olha o seu rosto, as medidas, qual o melhor tipo de corte, penteado, é algo bem É tipo personalizado. aquelas paradas de harmonização facial? É isso? Não, é voltado mesmo para a parte do cabelo. Só cabelo? Só cabelo. Faz diferença, hein? Hoje aqui, só para você ter um bate-papo com um visagista, para ele fazer tudo isso, assim, é uns R$250 a 300. Só pra ver Só para ele ver qual é o melhor corte penteado para o seu tipo. de rosto, perfil. Sim. Vou contratar um cara desse aí. A gente tava conversando essa semana que a gente tem um plano de melhorar nosso físico, né? Sim. Ser mais apresentável, não do que ser Eu muito feio contratei, hoje. viu? Eu contratei uma personal stylist. Mas o brand, pelo que a gente está aprendendo dentro do empreendedorismo, é muito importante. Sim. Porque se o cliente te vê, antes de comprar o seu serviço, ele tem que te comprar, tem que confiar em você. Então você ter uma boa aparência, é o mínimo. Porque nós somos o brasileiro, nós somos muito, a gente olha muito essa parte de estética visual, por isso até que eu contratei uma consultora de estilo. Eu tô com Fala, você não consegue nem cuidar da sua roupa, você vai cuidar da minha empresa? Tem pessoa que pensa assim, mas é verdade. Caralho. Pô, você se acha mal demais, né? Você não podia responsabilidade nem acabou, não. Se você cuida de você assim, que você vai fazer com a minha empresa, né? Mas o brasileiro é assim, o brasileiro acaba sendo assim. Em Portugal, dependendo da área que você, da região, eles também têm um pouco disso. Claro, tem muita coisa que lá eu vejo da onde a gente puxou, do que tem muita coisa daqui, exemplo, a burocracia que tem no Brasil. Lá também tem burocracia. A gente herdou de lá. Então você meio que recomenda que as pessoas te procurem, obviamente, mas que vão estudar fora do país? O que você Com acha? certeza. Não propriamente morar, né? Aí eu acho que já é muito radical morar. Não sei se eu iria morar fora. Eu acho que todo mundo deveria ter a experiência de morar fora, nem que seja um curto período para estudar. Exemplo, quero aprimorar meu inglês. É uma ótima experiência, você vai conhecer outra cultura, outras pessoas, você vê outra realidade. E também aquilo lá você pode absorver para a sua própria vida, tem coisas ali que você aos poucos vai mudando. Claro, também vem alguns questionamentos, né, nossa, aqui as coisas funcionam desse jeito, por que algumas vezes no Brasil... Comparação. Sim. É inevitável, eu acho. Sempre acaba tendo. Quando eu fui para a Irlanda, o que me impressionava muito era a questão da segurança, porque a Irlanda é um país seguro e aqui, infelizmente, a gente vive nessa realidade que não é. Sim. Então, isso para mim foi um choque. Eu falava assim, gente, as pessoas não roubam aqui. Anda no meio da rua assim, tranquilo. Não, é só para você ter uma ideia, até hoje tem entregador de leite. Caraca. A pessoa deixa o leite assim na porta. E fica lá. E fica lá. A primeira vez que eu vi, eu fiquei parada uns 10 minutos olhando.
Só de você falar isso, eu já imaginei tanta história que aconteceria aqui no Brasil. Não, aqui... Botar um leite e envenenar o leite, ia mijar no leite. As pessoas eu ia fazer muita besteira. E eu E falava assim, gente, ninguém vai roubar? Nossa, eu também não vou roubar, mas Eu fiquei só observando, falei assim, nossa, ninguém vai pegar, ninguém vai também a roubar. questão de entregas, de compra pela internet, a Amazon, eu vi até um vídeo que era nos Estados Unidos, que a Amazon, o entregador chegou, deixou na porta e foi embora. Sim. Não precisa ter ninguém para receber. Tá entregue, tá na casa da pessoa. Aqui no Brasil, né? Não, você já vê também pelas. Não sei como é na Irlanda, mas pelos filmes americanos, não tem muro, né? As casas. As casas não são muradas, né? Na Irlanda o muro é baixinho. Só pra estética, provavelmente. Acho que é a arquitetura de lá. É. Na Europa, a grande maioria é murado, mas não é muito alto. Claro, quando às vezes nas capitais, acaba, sim, ou cidades de grande porte, acaba tendo. Mas nem todas as casas, ainda tem casa com muro baixinho. Se você vai para o interior, assim, do país, na Europa, o pessoal deixa a porta aberta. Minha pergunta, a próxima pergunta seria exatamente um pouco sobre isso, né? Saindo um pouco dos negócios, como a gente falou no começo do vídeo, que a Jaqueline é apaixonada por viagens, né? Então, já conheceu mais de não sei quantos países? Já 29 países. 29 países. Você tá morando hoje? Hoje eu fico nessa vida dupla, 6 Nossa, meses aliás. aqui e 6 meses lá. Em Portugal. Isso, em Portugal. E disso, qual foi o país assim que mais te encantou? Ai, Você são de conhecer? Sério? Eu adorei essa última viagem que eu fui pro Marrocos. Gente, uma Ai, experiência deve ser assim. Tá no meio do deserto, você vê o pôr do sol, o céu, pensa num céu estrelado, nunca vi um céu tão lindo, 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 lindo. Assim, quem tiver oportunidade, claro, pra quem é mulher, tem que ir acompanhada, com homens, tá, meninas? Mas Cultura do lugar. É cultura do lugar. Mas assim, um lugar muito bonito. Claro, tem a parte, eu fui pra Marrakech, o mercadão de lá, gente, é um Brás assim, multiplica por 5. É grande, aquela muvuca, muita gente, o pessoal negociando, chamando pra loja, vem comprar a bolsa, vem comprar sapato. É mais ou menos essa pegada. Não é um ambiente limpo. Qual a língua do Marrocos? Lá eles falam árabe e francês. É os dois, só que o brasileiro é ninja, né? Eu fui com uma agência de viagem de brasileira. Uma brasileira. Que legal, cara. Falava francês? Não, brasileira, português. Aí os meninos que trabalham com ela são marroquinos que falam português. Claro, o português deles não era um português perfeito, porque querendo ou não, o nosso idioma é difícil. Mas os meninos falavam português, assim, com sotaque, mas falavam Entendi, fazer entender, tá bom demais. Tudo. Na hora de escrever, a gente percebia, tipo, umas fundo, umas coisas assim. Mas a gente dava um desconto, sabe? Diz que a nossa língua é uma das mais difíceis, né? O português é gente, tem pretérito mais que perfeito. O verbo que a gente tem, então... Ele falava assim, ele entendia tudo. Na hora de escrever uns erros ali, você fala assim, eu dou um desconto, sabe? Isso é baixo, né? Muitas expressões que tem no Brasil que também não existe em lugar nenhum, né? Mas até aqui dentro, né? Se você algumas vezes conversa com... muda muito de estado. Eu falo isso para os meus clientes. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um cliente, eu brinquei com ele, que ele falou assim, eu quero ir para Portugal para comprar Porque muitos quando vão para lá, exemplo, começam com um carro usado, um carro velhinho, de 500 euros, que hoje dá mais ou menos o quê? Uns 2.500 reais. A 1.000 euros, que dá mais ou menos uns 5 mil e poucos reais. Então muitos vão lá, pegam esse carrinho só para ter um meio de transporte, porque se é uma cidade de pequeno porte, o transporte não é muito bom. Aí eu brinquei com ele, falei assim, você quer comprar um Pois é? Porque isso é uma gíria nossa aqui de São Paulo. E ele é da Bahia, de Salvador, ele não sabia o que era Pois é. Pois é. Mas dentro do Brasil tem várias... Dentro do Brasil já tem várias línguas, né? E a Cruz tá expandindo, a gente tem clientes em 7, 8 estados já. E cada viagem que a gente vai, a gente aprende algo novo com as pessoas lá. A gente estava indo no Paraná e o rapaz falando as coisas assim, ele vai falar com você, ele fala, viu? Viu é como se fosse, olha, em São Paulo, né? Aí viu que a gente vai aprendendo, né? Mas é um pessoal muito carismático do Paraná, né? Nossa, Gostei demais de ir pra lá. Você já foi pra Atacama?
Não. Aqui o deserto do Atacama também é muito bonito. Você falou de estrelas. Faz até vergonha, mas Brasil eu conheço em torno de 14 estados. Ainda falta conhecer um pouquinho mais. Mas a América aqui do Sul eu só conheço Uruguai, Paraguai e Argentina. O restante eu ainda nem... Eu estava até querendo ir para o Chile, mas para Santiago. Mas até agora, essa Black Friday pulou a promoção. Qual o próximo destino? Tô doida para ir conhecer o Egito. Vai ser bonito. Eu tô doida para conhecer o Egito. Egito deve ser bonito. Eu quero conhecer o Atacama. Todo mundo fala bem do Atacama. Deve ser muito bonito. Aquele céu estrelado, aquela coisa. Tem aquela aurora boreal. Sim. Deve ser muito bonito. A Thaís gosta muito de foto, você imagina. Nossa. Vou até abrir um Instagram. Tem que levar uns 3 celulares. Senão não vai dar. Leva um, zera todas as imagens, tudo, e aí começa tudo de novo, né? Vai tirar foto demais. Eu gosto. Já que se fosse para deixar uma mensagem assim para quem quer empreender ou quer mudar de vida, mudar a realidade da família, o que você poderia falar para essa pessoa? Nossa, se ela quer empreender, empreenda. Nem que seja comece de uma forma pequenininha. Começar. Sim, tem que começar, porque algumas vezes eu sei que algumas pessoas não têm coragem algumas vezes de largar um trabalho, mas começa ali de forma pequenininha trabalhando. Hoje a gente tem as redes sociais, tem a internet, né? Que se você não está na internet, você não está em nenhum lugar. Se você não, primeiramente. Mas começa ali de forma pequenininha, sabe? Monta ali suas redes sociais, algumas vezes um site, alguma coisa do gênero. E ali aos poucos, quando você vê que o negócio vingou, rodou, e se você quer aquilo mesmo como fonte principal, faça. Porque tem pessoas algumas vezes abrir um negócio como um plano B, como uma renda extra, não como uma renda principal. Né? Porque eu até quando eu iniciei um pouco... Porque tem toda aquela questão, o Flávio Augusto fala bastante disso, né? Pô, todo mundo vê lá o empreendedor, fala, pô, tá rico, tá bom demais, mas a questão que você falou, eu vejo como as pessoas veem como uma renda extra. Porque na hora de largar o CLT, que é o seguro, depender mesmo do seu negócio, as pessoas não dão, porque tem medo. Sim, a grande maioria acaba ficando presa, acaba ficando com receio. É difícil mesmo, né? É difícil você largar, porque, querendo ou não, desde os nossos 18 anos de idade, a gente escuta que a gente tem que arrumar um emprego. Né? Tem que arrumar um emprego. Eu comecei com 15 anos. Tem que arrumar um emprego. Então, você fica com essa ideia toda lá, desde a adolescência até lá na frente. Aí você descobre que lá na frente você poderia abrir uma empresa. É um pouco de ambiente também, né? Às vezes as pessoas que querem nosso bem, nossos pais, eles amam a gente. Então eles vão falar para a gente poder ficar mais seguro. Justamente porque eles não querem ver a gente quebrar a cara. Sim. E de certa forma é um bloqueio. Tipo, não vai. Meu pai, por exemplo, quando eu comecei a empreender, meu pai falou, Filipão, você vai ficar desempregado, né? Eu falei, não, agora tem uma empresa. Ah, é? Tá bom. Aí foi passando o tempo e ele foi vendo que realmente era verdade e estava dando certo. Sim. Aí minha mãe, pô, filho, vai arrumar emprego não? O INSS é importante, hein? Se você arrumar emprego, a empresa paga o seu INSS. INSS é ilusão. É isso que eu tento explicar lá em casa. Eu falo assim, gente, vocês têm que entender uma coisa, não é mais a época de vocês. Não dá mais. Vai ter uma outra reforma onde vai incluir outros empecilhos para se aposentar, e aí vai ficar cada vez mais difícil. Que hoje, querendo ou não, todo mundo tem que tentar ter não sei se a palavra certa, um plano B, mas INSS não dá para contar, gente. Infelizmente, com essas reformas que tem, eu até tô pensando, tô vendo até outras maneiras também para futuramente se aposentar. Mas acho que uma ótima alternativa é uma previdência privada. Sim. Porque a verdade é que o INSS é uma pirâmide financeira. Então você está passando a responsabilidade da sua aposentadoria para o governo. Só que o governo pode ser que lá na frente quebre o Estado, estabilidade não existe. Então a aposentadoria é uma responsabilidade que eu acredito que tem que ser da pessoa. Você de agora tem que juntar seu dinheiro, tem que aprender sobre educação financeira
E quando for lá na frente, você sabe que você vai ter o seu dinheiro, você vai ter o seu patrimônio. Né? Mas eu acho que isso está mudando culturalmente, né? Geralmente, quando o cliente ele entra aqui na Cruz, a gente pergunta se ele quer contribuir, né, como sócio da empresa. E eu acho que já uns 90% não quer mais, né, que entra, assim. Ele olha e fala, não, esquece isso daí não existe mais. Mas tem que pagar mesmo? Claro, se trabalha na empresa tem que pagar. Mas muita gente não gosta da ideia. Prefere justamente investir numa previdência privada. Exato. Que faz muito mais sentido. Até porque por INSS você vai pagar lá 30 anos, vamos supor que você tenha pago 500 mil reais durante a sua vida toda. Aí quando você se aposenta, você ganha um salário, tá morrendo. Mas e os 500 mil que você pagou para se aposentar? Para onde que vai? Para o governo. Quando você tem uma previdência privada, esses 500 mil é seu. Então quando você falecer, fica para sua família, não fica para o governo. Então essa é a grande diferença e acredito que o que a Thaís falou está mudando um pouco a cabeça das pessoas, né? Porque de fato faz sentido. O problema também é que a gente não consegue ver o futuro, né? Porque devido a essas alterações que vai tendo ao longo desses anos, e provavelmente terá mais, a gente não está totalmente algo instável. Vai te jogando para frente, né? Vai te jogando para frente e a idade já não é mais um benefício que você tem, porque você vai ficando mais velho. Então, quanto mais velho você vai ficando e mais velho você vai se aposentar, menos uso você vai ter desse dinheiro. Sim. Estamos chegando ao fim desse papo e já que eu queria falar com você, eu queria te fazer uma pergunta do seguinte. Você se arrepende de ter feito tudo isso daí, de não estar mais no Brasil? Como que tá a tua cabeça hoje? Zero? Zero. Hoje, tanto de tudo, né? De ter ido para estudar, querendo ou não, foi para mim um divisor de águas. Fui para estudar, estudei negócios, abri o meu próprio negócio. Hoje não largo essa vida do empreendedorismo por nada. A liberdade que eu tenho, sabe? Eu tenho hoje uma vida de nômade digital. Porque eu preciso do quê? De um computador, de uma internet, eu tenho conhecimento que está tudo aqui. Então, um exemplo, esse ano, eu passei o verão europeu viajando. Então, eu fui para Malta, eu fui para França, eu fui para Espanha, eu viajava e trabalhava. Já pensou em escrever um livro? Olha, você é a terceira pessoa que já me falou sobre isso. Só tem que escrever. Vamos abrir uma editora já. Então eu tenho essa flexibilidade hoje com o meu trabalho. Viajando para os seus sonhos, tá? Viajo, muito bom com nós. sabe, viajo, trabalho, né, querendo ou não, e ali sempre quando eu tenho uma folga, tem dias algumas vezes eu trabalho mais, tem dias que eu trabalho menos, mas eu vou e passeio no lugar, tudo. Aí essa flexibilidade, essa liberdade que eu tenho, que todo empreendedor tem. Se quem quiser te procurar a ICJK. Por favor, pode me procurar pelas redes sociais, né, @ICJK Intercâmbios ou @Mano Intercâmbios. E o seu pessoal? Instagram? Sim, o meu pessoal é o Jaqueline Abreu 87. Vamos deixar aqui no vídeo na edição. E aí você posta lá também das viagens? Eu posso sempre. Das agências eu foco mais nos países em si, quando eu estou lá, né? Mas o meu pessoal também eu foco das viagens. Show, muito bom. É isso aí então, galera. Chegamos ao Jack, final. muito obrigado por vir, pela atenção, pelo papo, pelo convite. aprendizado. E foi um prazer. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, galera.